Cruzeiro e Vila Nova, final do Campeonato Mineiro de 1997. Há 20 anos, o Gigante da Pampulha recebia o maior público da sua história. Mais de 132 mil pessoas puderam assistir a esse jogo, em que o recorde foi tão comemorado quanto o título. E essa semana o Mineirão compartilhou nas redes sociais esse momento e imediatamente mexeu com as emoções dos torcedores. Alguns deles vieram até aqui hoje contar pra gente as lembranças desse dia histórico do futebol. As contas que falam de futebol já estavam lembrando, né? Faltam tantos dias, essa semana, esse ano faz 20 anos. Quando eu vi a postagem no Facebook, eu falei, não, tem que contar porque esse dia foi histórico. Eu acabei que não tive tempo, comentei com a minha esposa, contei, ela perguntou aí como que foi a sua história. Quando eu comecei a ver as fotos, os posts, os vídeos que as pessoas estavam publicando, aí me deu uma sensação assim de, nossa, eu tava ali, né? E no outro dia ela falou, não, mandei sua história lá no Mineirão e eles entraram em contato, pediu pra você ir lá, perguntou se tem como você gravar. Eu falei, não, na hora, pode falar que eu vou. Contei pra minha família, gente, vou lá no Mineirão contar a história da nossa família no dia do jogo. Era sagrado, todo domingo. Vínhamos todos, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus primos, sobrinhos. Não conheci o Mineirão, foi a primeira vez no estádio, tinha 8 anos de idade. Eu já tinha vindo algumas vezes no Mineirão, mas nunca tinha vindo num jogo tão grande. E nem parece que eu era criança, porque eu lembro assim bem das coisas, dos detalhes. Não lembro de muita coisa, só lembro que estava muito cheio. Muita gente, muita família, muita criança, então não dava aquela sensação de medo, mesmo eu sendo muito pequena. E aí já ficava aquela ansiedade assim, com medo de se perder, né? Se saísse no intervalo para comprar alguma coisa, você não conseguia voltar para o seu lugar, de tanta gente. E o meu pai me carregou o jogo inteiro para eu conseguir assistir. Tinha hora que ele levantava um para ver uma parte do jogo, hora que ele levantava outro, que não dava para os dois. A gente já saiu daqui, já todo mundo rouco, sem voz, a família toda junta comemorando. Foi uma energia inexplicável. Você sentir a torcida te carregando, o estádio te empurrando, porque tinha isso, né? A gente sentia que a arquibancada estava jogando a gente para cima o tempo todo, assim. Chega até a arrepiar mesmo. Ninguém esperava que aquele ali seria o maior público da história do Mineirão, com a sua imensa história, né? É como se a gente fizesse parte, assim, né, da história. Eu tenho um certo orgulho de falar, assim, que um pedacinho da história do Mineirão eu estava aqui, eu fiz parte, eu assisti. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, de ter estado aqui no Mineirão naquele dia. Não tem como esquecer, né? Um negócio que veio e continuou na minha vida, sempre aqui, é segunda casa mesmo, é o Mineirão. Não sei, a energia do lugar como um todo, assim, em você, o tempo todo. É um templo do futebol e é maravilhoso estar aqui, até no silêncio. Espero que eu tenha muitos momentos de felicidade aqui ainda, que eu possa trazer meus filhos, que eles tenham experiências tão boas quanto as experiências que eu tive com o meu pai e com a minha mãe. Muito legal a gente ouvir essas histórias e olha, esse pessoal foi todo convidado do Mineirão para assistir o jogo hoje de camarote e viver novas experiências com o Gigante.